Sejam bem-vindos à edição desta sexta-feira do Em Cima da Linha, um programa especial efetuado no estádio do Clube Desportivo das Aves, com o destaque da formação do Aves SAD, que está então ao final da primeira volta, lugares acima da linha d'água, que é o mais importante e é o grande objetivo da formação de Vila das Aves, a manutenção neste ano de estreia na Liga Principal Portuguesa. Nesta primeira parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira, tenho comigo o técnico do Aves SAD, Daniel Ramos, treinador de 54 anos, natural de Vila do Conde, com uma extensa lista de clubes já na sua longa carreira de treinador, desde o Vila Novense em 2001-2002, depois Dragões Sandinenses, Desportivo de Chaves, Trofense, Moreirense, Gondomar, Vizela, União da Madeira, Naval, o extinto Grupo Desportivo de Ribeirão, o Futebol Clube de Famalicão, onde também está na história da formação famalicense, já lá vamos falar daqui um bocadinho também, Santa Clara, Marítimo, Chaves de novo, Rio Ave, Boa Vista, Santa Clara, depois seguiu-se uma aventura na Arábia Saudita no Al Fazali, Arouca e, recentemente, há 6 jornadas desta parte, aqui na Vila das Aves, onde nos encontramos em cima da linha. Daniel, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado eu, boa tarde. Começava pelo princípio. Em 2001 começou esta rica carreira de treinador. Na altura, recordando então esse ano de 2001, essa época de 2001-2002, como é que foi esse impacto de deixar de ser jogador e começar a ser treinador? Bem, acabou por ser, eu sou adjunto, sou treinador adjunto no momento do Vila Novense, o clube que eu tinha deixado de jogar, uma lesão no joelho levou-me a deixar de jogar e o Vila Novense aceitou enquanto jogador quando eu estava a regressar. E depois tive um convite do presidente no sentido de poder fazer parte, ou renovar ou fazer parte de um projeto ambicioso que passava por ser diretor desportivo. Eu estava a estudar gestão de desporto na altura. Depois de muito ponderar, acabei por aceitar com uma condição que foi também não deixar a relva. Isso foi aceito pelo treinador, o Edmundo Duarte, na altura, e passou-se 4 anos, salvo erro, como adjunto no Vila Novense, e numa mudança de treinador, saída do Eduardo Luís, eu fiquei temporariamente à frente da equipa. O chamado interino. Exato, eu era da casa, tenho ali já 4 anos, e foi curioso porque fomos jogar ao Porto B e empatámos, jogámos em casa com a União da Madeira para a Taça Portugal e ganhámos, temos novamente o resultado positivo a seguir com uma vitória que já não sei com quem, e neste período não entrou o treinador. E o presidente chega à minha beira e diz: não, eu não vou buscar, tu estás a ter resultados, ficas tu. Pronto, e eu disse, mas eu tinha 30 anos, né? E eu disse, isto é muito cedo para mim, é uma responsabilidade alta, segunda divisão B, mas aceitei o desafio e pronto, e acabou por ser um passo importante na minha carreira. Já tinha essa curiosidade de ser treinador, mas não esperava que fosse tão cedo. E foi colocada à prova. Felizmente conseguimos objetivos e a partir daí desenrolou-se todo um percurso, já vai aí cerca de 24 anos como treinador, que é muito, porque comecei cedo, sempre numa perspectiva de ser melhor treinador cada dia, dia a dia, jogo após jogo, época após época. Pronto, mas foram, como disse, elaborou muito bem, foram já muitos clubes, muitas histórias, muitas experiências enriquecedoras, momentos de dificuldade, momentos de grande euforia, que eu tenho para comigo, tenho, portanto, esse registro, que são mais já de 700 jogos como treinador, é um registro já muito significativo, começando de baixo, claro, começando como adjunto, fazendo o meu trajeto, andando nas divisões inferiores, na segunda divisão B, agora Campeonato de Portugal, na segunda liga, até chegar à primeira. Na primeira há alguns anos e espero manter-me a este nível, se possível ainda, ser ambicioso e atingir ainda melhores patamares. Destes clubes todos que eu há pouco elenquei, Daniel, está na história de todos, mas em especial de alguns. Recordo a subida no Trofense. Histórica. Foi histórica na altura. Muito foi histórica. A sua primeira subida, se a memória não dos falha. Dos momentos de mais batimento cardíaco. Desgastantes. Mais desgastantes. Nós subimos de divisão, começava nos penaltis, ao 10º penalti, batido pelos guarda-redes. Exatamente. Histórico na altura, porque nós éramos amadores dentro no nosso profissionalismo, e disse esta frase na altura, porque treinávamos ao final da tarde, porque tínhamos jogadores que trabalhavam, muitos deles a sair do trabalho para ir treinar ao final do dia, e o que é certo é que
conseguimos subir divisão com todas as contrariedades que tínhamos na altura, mas conseguimos formar um grande grupo e subir divisão dessa forma, de forma histórica. Foi um dos momentos altos, claramente, da minha carreira, porque foi dureza subir divisão e da forma como foi, mas tenho outros. Posso elaborar Famalicão, histórico, fantástico. Também outro momento... Um gigante, entre aspas, adormecido. É verdade, eu tenho o orgulho de dizer que dei o meu contributo, seja ele pequeno ou grande, não interessa, mas dei um contributo significativo na altura de acordar o Famalicão para passos superiores. Eu, quando entro no Famalicão, depois de ter rejeitado por 2 vezes o Famalicão, porque achei que não estavam as condições ajustadas, depois entrou um diretor desportivo, que foi o Rui Borges, que me convenceu junto da direção com o presidente, e eu aceitei. Já em fevereiro, para fechar a época, o objetivo era manutenção, naquele período que estávamos no grupo de manutenção, e o Famalicão estava em situação de descida ao distrital. Só tinha o lixo atrás. E eu meti o pescoço e disse, pá, fogo, mas eu não tinha necessidade deste passo. Mas as pessoas precisavam tanto, senti que precisavam tanto de ajuda, que eu disse, eu vou tentar ajudar, à minha maneira, vou tentar ajudar. E o que é certo é que conseguimos a manutenção, até tranquila. Depois disso, no ano seguinte, subimos divisão à segunda Liga, e no ano seguinte quase subíamos à primeira. Mas antes disso tem a subida na União da Madeira também. E antes disso tem outro momento histórico, subida da União da Madeira, e fomos campeões nacionais. Campeões nacionais, exatamente. É a única vez que eu fui campeão nacional da segunda divisão. Foi também um grande feito, foi histórico também, foi um momento altíssimo para a União da Madeira. A jogar no campo do Liceu. É verdade, num sintético, onde os miúdos durante a semana praticavam atividade desportiva. Física, não é? Sim, normal, e nós jogávamos ao fim de semana, treinávamos em altitude no complexo de União a cerca de 800 metros e jogávamos ao nível do mar praticamente. Portanto, era uma diferença ali grande, num sintético cansado, gasto, e o que é certo é que conseguimos ser muito, muito fortes em casa, fazer um grande campeonato, casa fora, fazer um grande campeonato e também mais uma subida de divisão. E depois segue-se também passagens pelo Marítimo, sim, onde leva a formação insular à Liga Europa, na altura. Certo. Depois sai do Marítimo para abraçar outros projetos, Santa Clara, e pelo meio tem o Boa Vista, numa situação complicada, e certo, o Mister chegou lá e conseguiu também... Deixe-me dizer também um clube, não, são vários aí, e eu tenho muita coisa boa de dizer das minhas passagens. Santa Clara, para mim, Marítimo, 2 momentos históricos a diferentes níveis. No Santa Clara tem 2 passagens, a primeira passagem de Santa Clara é de segunda Liga, e nós fizemos um arranque fantástico, com 7 vitórias e 1 empate, que éramos primeiros. Exatamente. E leva-me a oportunidade de eu ir para a Primeira Liga, e o Marítimo vem e faz acordo com o Santa Clara, e eu vou treinar o Marítimo. Na altura quase em lugar de descida. Em posição de descida, em penúltimos, em posição de descida. Eu pego no Marítimo em posição de descida e terminamos em sexto lugar, competições europeias, Liga Europa. Portanto, também uma época histórica, correu muito bem. A época seguinte terminámos em 7º, correu novamente bem. Portanto, eu do Marítimo, dizem que eu sou um bocadinho o rei das ilhas, pela passagem, é verdade, pela passagem pelo Santa Clara e pela passagem pelo Marítimo só tive sucesso. E dizem, tu és o rei das ilhas, porque... Espero que o domingo confirme é verdade, é bom que sim, porque correu muito bem. E depois um regresso ao Santa Clara já na primeira divisão, depois do Boa Vista, e novamente com sucesso, porque o ano de centenário do clube foi centenário do Marítimo e fomos competições europeias, foi centenário, o ano de centenário do Santa Clara e fomos às competições europeias. Mais um 6º lugar. Portanto, quer nos Açores, quer na Madeira foi muito feliz, e por isso mesmo tenho grandes recordações. No meio disto tive Boa Vista, difícil. Boa Vista no ano de pandemia, situação difícil, a convivermos sem muito apoio dos nossos adeptos, do Boa Vista na altura, mas o que é certo é que conseguimos, junto ao grupo de trabalho, formar um grupo, atingimos manutenção a 5 jornadas do fim, foi também um trabalho positivo dentro daquilo que era uma realidade do clube. Portanto, foi também uma passagem histórica, e não queria deixar de também fazer referência aqui, o Rio Ave, o clube do meu coração, eu passei pelo Rio Ave. O
Rio Ave diz-me muito, enquanto jogador. Eu fui jogador do Rio Ave, de formação, fui jogador do Rio Ave Sénior, subi pelo Rio Ave a jogar pelo Rio Ave. O meu pai foi dirigente do Rio Ave, foi presidente do Rio Ave. É o clube, é a cidade onde eu moro, e tenho um carinho especial pelo Rio Ave. E a passagem pelo Rio Ave também me diz muito, porque eu entro a meio da época, no dia 2 de janeiro, fiz meia época, e o clube termina em 7º lugar. E subimos na tabela classificativa, fizemos um grande campeonato, bem pertinho das competições europeias. Portanto, são todos clubes onde eu tenho grandes memórias, e tenho aí outros, como é óbvio, também tenho outros, mas aqueles que, de momento assim que me lembro, que tiveram grande impacto na minha carreira. Entretanto, tenho uma ida à Arábia Saudita, não foi dos primeiros, mas na altura ainda não havia este fluxo de imigração para a Arábia Saudita. Sim. Antes de falar um bocadinho, porque eu uma vez li uma entrevista sua, que até me deu vontade de rir, que uma vez num treino, acho que se estiver errado, corrija-me, o jogador saiu e foi rezar para o balneário sem dizer nada a ninguém, e quando o mister olhou, não sabia do jogador e ele estava a rezar no balneário. Foi no intervalo de um jogo. Entramos a menos, já vou-se falar depois um bocadinho sobre isso, mas a minha passagem pelo Al Faisal, o Al Faisal foi um clube que, quando eu estava no Santa Clara, no final da época, já me tentou levar, e eu acreditei no projeto de Santa Clara, a perder muito dinheiro e não ir para a Arábia Saudita, mas acreditei na continuidade de Santa Clara, pediram-me muito e eu fiquei. O que é certo é que o Santa Clara muda a direção, muda de pessoas, muda o rumo, e eu senti que já não era aquilo que me tinham prometido, e então a decisão foi, quando houve uma oportunidade novamente pelo Al Faisal, que me deu a oportunidade mais à frente de regressar, e eu fui. E foi uma passagem que não foi de sucesso do ponto de vista desportivo, porque faltou um bocadinho mais a que fôssemos reconhecidos na Arábia Saudita como ganhadores. Porquê? Porque nós jogámos a final da Supertaça contra o Al Hilal, o poderoso Al Hilal, a equipa mais forte da Arábia Saudita, na teoria e prática neste momento. Um bocadinho próximo do Al Nassr, próximo o Al Ittihad, próximo, mas o Hilal é o clube mais forte. E nós fomos jogar a final da Supertaça. E no final da Supertaça empatámos 2-2 e perdemos em penaltis. E aqui a diferença faz-se. Aqui é a grande diferença, que é ganhar um título na Arábia Saudita, que nos dava outra projeção, outra dimensão, e perdemos em penaltis, nos detalhes. Jogando a menos com menos um desde a primeira parte, que foi duro. O que é certo é que conseguimos ir até penaltis e no resultado de 2-2 e perder em penaltis. E isso fez com que, se calhar, eu não estivesse lá mais tempo, se calhar até agora. Mas é o que é. Depois houve o regresso. A partir do regresso, a oportunidade de novamente voltar a trabalhar para aquilo que nós queremos, que é consolidar a carreira, mostrar trabalho para novas oportunidades, para novos desafios. E o desafio Arábia Saudita tem muitas histórias, como é óbvio, né? Eu já contei algumas, posso reforçar aqui outras, mas tem muitas particularidades porque faz parte do... É mesmo por interesse que os jogadores vão, por dinheiro, que os jogadores vão para lá, como se diz na gíria? Eu diria que é o aspecto principal, é porque o campeonato árabe tem vindo a melhorar qualitativamente, porque os estrangeiros dão qualidade, os árabes vão melhorando também, até hábitos, com procedimentos, com a entrada de diretores desportivos agora, com treinadores conceituados, que fazem grandes melhorias às dinâmicas normais de um campeonato. E porque havia muitos hábitos desajustados a todos os níveis, competitivos, alimentares, de organização, de logística. Ou seja, o treinador tinha que fazer muito deste tipo de trabalho também e imbuir-se em tarefas que supostamente não deveria, mas era necessário. E atualmente isso houve claramente uma melhoria, e a entrada dos jogadores importantes, a chegada do Ronaldo depois trouxe outro impacto, outra dimensão, outra visibilidade ao campeonato árabe. Já na altura, estamos a falar de 2021, que é o 2021-22 que eu fui, não é assim tão distante, já se sentia esse progresso. Curioso que eu fiz uma pré-época enquanto jogador em 1995, fiz uma pré-época na Arábia Saudita enquanto jogador do Beira-Mar. E aquilo era muito mais rígido, havia muito mais liberalização agora, muito mais à vontade, não tem nada a ver, outra abertura, e continua a haver. E eu acho que a ida de jogadores importantes, treinadores importantes, vai permitir também que essa abertura continue a fazer-se. E para terminar esta parte da Arábia, mesmo como o Ronaldo diz, está nos 5 melhores campeonatos do mundo, o campeonato da Arábia Saudita. Ele defende essa
Essa ideia, não sei se é correta ou não, pronto, tem as suas razões. A nível de nomes, se calhar é, não é? Talvez, mas a nível de nomes sim, porque se olhando para aquilo que existe de nomes sim, mas olhando também, deixar um campeonato francês fora desse top 5, acho meio estranho, por exemplo, não é? É muito subjetivo, mas cada um tem a sua opinião e isso cada um é livre também de a dar. Daniel, depois uma passagem pelo Arouca, que não correu conforme estava à espera, depois teve um bocadinho preparado e convite do Aves SAD. O que é que lhe pediram quando o convidaram para abraçar este projeto? Para atingir objetivos principais, objetivo de manutenção, para entrar imbuído num espírito de melhoria de clube. A melhoria de clube passa por melhorar tudo o que sejam dinâmicas do dia-a-dia, melhorar ao nível das sugestões de melhoria do clube, das infraestruturas, das dinâmicas semanais, daquilo que é uma projeção de futuro para um clube melhor, para um clube com maior visibilidade, maior dimensão aos olhos exteriores, contribuir com essa ajuda, é a minha experiência, para além dos objetivos de manutenção, valorização dos ativos que o clube tem, porque quer queiramos, quer não, se nós não valorizarmos ativos, o clube fica sempre de refém de um orçamento mais redutor para a época seguinte. E então, essa possibilidade de se vender jogadores, de se rentabilizar, de se promover, tem que fazer parte do processo do treinador. E aceitei esse desafio, porque é um desafio aliciante. Já o fiz no passado noutros clubes e achei que tinha o perfil certo para poder dar um contributo também positivo. Sabia das dificuldades, sei das dificuldades que é atingir uma manutenção de um clube como o Aves SAD, porque às vezes vê o Aves, que o clube que acabou de subir divisão numa dimensão inferior, é natural, mas é preciso perceber aquilo que se tem. E sabendo depois de avaliar depois aquilo que se tem, aquilo que nós somos, aquilo que nós já fazemos, nós não somos nada inferiores à grande maioria das equipas, pelo contrário, até ficámos à frente de várias equipas que estão no futebol português, no primeiro escalão, no que diz de respeito às competências humanas e competências e condições que o clube neste momento permite. Que está aqui há 6 jogos, que análise é que faz ao campeonato desta temporada? Na maioria da opinião das pessoas que eu tenho lido e ouvido, é um campeonato muito nivelado por baixo. Há uma distância entre os 3 primeiros para os 3 chamados grandes para o resto de concorrência, sim, incluindo o Sporting de Braga esta época. É dessa opinião, mister? Em termos gerais, sim. Eu acho que o futebol português tem perdido valores importantes, principalmente por razões financeiras, sejam eles treinadores, jogadores, diretores desportivos, médicos, fisioterapeutas, scoutings. Nós temos perdido porque veem em nós grande competência a todos os níveis neste setor e nós estamos a perder grandes valores para o estrangeiro. É um processo natural, é bom, mas o que é certo é que nos enfraquece. Então, a solução é cá dentro arranjarmos outros valores, outras pessoas, formar e continuar a formar. E dar a oportunidade a que outros apareçam, que sejam competentes. Felizmente nós temos gente para isso e a realidade é que cada vez mais estão a aparecer, a emergir valores a todos os níveis nestes quadrantes, sejam nutricionistas, sejam médicos, sejam fisioterapeutas, sejam observadores, sejam diretores desportivos, sejam team managers, a todos os níveis estamos a conseguir ser competentes. Mas o que é certo é que, olhando para os jogadores, ficamos um bocadinho reféns daquilo que está a aparecer no momento, porque o poderio financeiro das equipas não consegue, neste momento, ombrear com propostas de renovação, com outras propostas que existem, por exemplo, aos jogadores quando surgem para ir para fora. Nós não temos essa capacidade de os segurar e é perfeitamente natural que os jogadores, treinadores e esses elementos que eu referi aproveitem a oportunidade, muitas vezes dela financeira. Desportiva ou financeira? Eu quero não ser só financeira porque a opção também é muitas vezes desportiva, não é só financeira, porque o desportivo está em muitas situações aliado ao financeiro. Excepcionalmente, às vezes só financeiro, algumas vezes financeiro, mas desportivo ou financeiro é vantajoso, então vai-se fora para tentar-se melhorar o nível de vida, as condições familiares, as condições para os nossos filhos. Eu, quando fui para a Arábia, fui pensar também nisto, não é? Como é lógico, não fujo a isso e assumo isso.
Gosto de estar perto de casa, gosto de estar perto dos meus, sim, mas a oportunidade de melhorarmos a nossa vida, exatamente, temos que olhar para ela com realidade, e há oportunidades que se calhar não as temos duas vezes. Portanto, esses elementos, tal como eu, devem ter pensado nisso e ficamos um bocadinho mais fracos. Enfraquecemos temporariamente até chegar uma nova fornada. Mas é o que temos. A verdade é que existiu essa distância no início, mais no início, entre as melhores equipas portuguesas e as outras. Eu penso que ao longo do tempo, agora, isso foi-se reduzindo, por uma razão óbvia, porque os automatismos que vão sendo criados, o conhecimento maior das equipas vai sendo também melhorado e dilui esta distância, aproxima mais as equipas. Os melhores são sempre os melhores, têm sempre mais responsabilidade em ganhar, são favoritos, mas existem surpresas. E então, tendendo a isto que eu referi, esta maior possibilidade em termos daquilo que é a possibilidade de resultados contra as melhores equipas, temos que acreditar e trabalhar e encarar todos os jogos como se fossem jogos do nosso campeonato, equipas do nosso campeonato. Vamos entrar na segunda volta no próximo domingo, portanto depois de amanhã, com a deslocação à Choupana. Nestes últimos 5 jogos, 5 empates, mas creio que, e segundo percebo também pelas suas declarações no final da partida, que pelo menos nos jogos das segundas partes frente ao Casa Pia, frente ao próprio Benfica e no jogo com o Moreirense, se calhar merecia um bocadinho mais do que o empate. Sim, é verdade. Nós mudámos o sistema tático, claro que isso demora tempo de entrosamento. A equipa foi demonstrando ser mais sólida no processo defensivo e depois foi crescendo no processo ofensivo. E o desafio foi precisamente esse, continuarmos a ser sólidos, consistentes, tentar reduzir o número de oportunidades para o adversário, trabalharmos muito durante o jogo, ofensivamente irmos crescendo enquanto equipa, porque precisamos de vitórias para subir na tabela classificativa, os empates não chegam. O resultado da vitória, empate e derrota faz parte do jogo. Nós temos é que tentar o melhor em cada jogo. Não conseguimos ganhar em alguns desses jogos, pontuamos, com exceção do Braga, ficamos perto. Precisamos de melhorar a mentalidade, que é isso que já aconteceu um bocadinho no jogo com o Moreirense, que foi, nós em todos os jogos, se repararem, nós ficámos por baixo, começámos por perder, conseguimos empatar, com exceção do Braga, o que é muito bom, é sinal que recuperamos de uma adversidade, mas faltou-nos ficar por cima, que é reverter o resultado e ficar a nosso favor. Portanto, no último jogo com o Moreirense, estivemos por baixo, empatámos, melhorámos, continuámos a crescer no início da segunda parte, tivemos hipótese de ficar por cima e não concretizamos. Enquanto que houveram outros jogos que empatámos, mas ficámos um bocadinho com o receio de perder. Então aqui para o que é que precisa, a meu ver? Precisa de perder o medo de perder, porque quem tem medo de perder está mais próximo de perder. Ter a possibilidade de, com essa mentalidade ganhadora, poder ficar por cima do jogo, ter outras possibilidades que o jogo dá. Quando se está por cima do jogo, temos também a possibilidade do adversário dar mais espaços, tirar proveito desses mais espaços, quem sabe até fechar o jogo. Então há que melhorar, continuar a melhorar, continuarmos a ser muito competitivos e lutarmos por aquilo que eu acho que é possível, porque temos equipa para isso, com capacidade para responder à exigência que nos desafiaram, aquilo que nos pediram, que é atingir a manutenção. Mister, estamos a meio do mês de janeiro, a meio da chamada janela de mercado, reajustamentos no plantel, algumas saídas já são conhecidas. Até ao final do mês vamos ter mais novidades? É bem provável. Estamos atentos, andamos a tentar, como é lógico, o que é melhor dentro das nossas possibilidades. E isso é algo muito importante, porque o futuro do clube passa também por ser muito realista e ir até onde pode. E aqui existe um bocadinho alguma concorrência desleal, porque há clubes que têm outro tipo de capacidade que nem daria concorrência desleal, mas se calhar alguma desigualdade, porque o poderio financeiro neste momento de algumas equipas conta muito e conseguem contratar aquilo que nós não conseguimos. Dentro do nosso trabalho, da nossa pesquisa, o trabalho de scouting muito meritório, que passou um conjunto de nomes na procura de tentarmos contratar, o que é certo é que nós não estamos a conseguir aquilo que nós queremos, que é aumentar a qualidade. Tentamos esses alvos, não sendo possível próximos, estamos a tentar, estamos a trabalhar, e quero sentir que quando contratamos,
nós estamos a contratar competitividade, qualidade, no sentido de termos o plantel mais competitivo. Caso contrário, vamos com estes. É mesmo assim. Nós sentimos que somos competitivos cá dentro. E essa competitividade, se aumentar com a chegada de novos jogadores, muito bem-vinda. Se não acontecer, vamos trabalhar nos limites, acreditar em todos os que temos, valorizar quem cá está, porque são os mais importantes. E com isso, até ao final, juntos, a trabalharmos juntos, a dependermos uns dos outros, com grande entreajuda, com grande sentido de pertença, com sentido de que fazemos parte de uma engrenagem grande, onde todos são importantes. A qualquer momento, sou preciso, estou a ser preciso, vou jogar. É isso que eu lhes estou a dizer. Preparem-se, porque vocês são os jogadores que têm que dar conta do recado e têm que chegar ao final da época, conquistar o objetivo e dizer que valeu a pena todo o sacrifício. E o objetivo passa pelo domingo, na Madeira, na Choupana, uma terra que bem conhece. É um jogo muito importante, isto era o primeiro da segunda volta. É um jogo muito importante com um adversário direto na luta pelo grande objetivo, que é a manutenção na Primeira Liga. Como é que foi preparado este jogo? Estamos a prepará-lo, tal como os outros, com grande determinação. Todos os jogos são importantes, estamos no início da segunda volta, isto vai acontecer muita coisa ainda. Agora, nós temos que estar cientes de que cada jogo tem a sua história e temos que aproveitar o que o jogo dá. Se o jogo nos proporciona a vencer, nós temos que fazer tudo para vencer. Se o jogo não nos der essa possibilidade, não perder também faz parte, ok? É claramente isto. Os empates, nós andamos com um conjunto de empates... Mas vale-se que assumir, não é? Sim, não é que nos agrada, os empates não nos agradam, mas mantém-nos lá na perspectiva de encontrarmos uma vitória logo a seguir. É isso que nós estamos à procura de fazer, é isso que nós estamos aqui já há algum tempo a merecer. O que é certo é que tem-nos fugido por alguns detalhes, mas acredito que ela está bem perto e quem sabe já no próximo jogo com o Nacional isso possa acontecer. Muito bem, Mister, muito obrigado por esta conversa. Foi muito bom estar com vocês. E as maiores felicidades e que traga os 3 pontos da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, felicidades. Obrigado. Entrevista nesta primeira parte do Em Cima da Linha especial, produzido, realizado no estádio do Clube Desportivo das Aves, após um curto intervalo. Estou de regresso. Até já. Última parte então do Em Cima da Linha desta sexta-feira, 17 de janeiro, depois das entrevistas, vamos então para os resultados da jornada passada no Campeonato de Portugal. É por aí que começámos, com o Futebol Clube Tirsense não ir além de uma igualdade a 3 na recepção ao Rebordosa, no jogo da 14ª e primeira jornada da segunda volta. Uma partida onde os jesuítas saem com razão de queixa da equipa de arbitragem, uma alegada grande penalidade cometida na primeira parte sobre Bernardo Mesquita, não assinalada pelo árbitro Paulo Raposo, da Associação de Futebol de Santarém, e na segunda parte, o lance polémico da partida, a grande penalidade assinalada favorável ao Rebordosa, quando o resultado estava 2-1 favorável ao Futebol Clube Tirsense, que, no entender dos jesuítas, não existiu. Este resultado fez com que a formação do Tirsense voltasse abaixo da linha d'água. É a primeira equipa abaixo da linha d'água, soma nesta altura 18 pontos ao fim de 14 jogos, está em 10º lugar. Os resultados completos foram os seguintes: Atlético dos Arcos 0, Xandinenses 1, Limianos 2, Brito 1, Domiense 0, Paredes 2, Vianense 1, Bragança 0, Pevidém 1, Vitória B 2 e Vila Real 2, Joane 0. Lidera o Vitória B com 31 pontos, seguido do Paredes com 28, o Bragança é terceiro com 23. Abaixo da linha d'água, Tirsense 18 pontos, Brito 16, os Xandinenses 15, Atlético dos Arcos 11 e Domiense 9 pontos. Esta jornada fez mais uma vítima, uma chicotada psicológica. André Anastácio já não é treinador do Brito, para o seu lugar entrou o nosso bem conhecido e amigo Quimberto. É ele então que vai tentar evitar a despromoção do Brito aos distritais da Associação de Futebol de Braga. Nesta altura o Brito ocupa o lugar número 11 na tabela classificativa com 16 pontos. A próxima jornada arranca já amanhã, sábado, com o Bragança a receber o Pevidém, às 3 da tarde. No domingo, Paredes Limianos, Sandinenses Domiense, Rebordosa Atlético dos Arcos, Joane Vianense, Brito Vila Real e Vitória B Tirsense, com relato aqui no Santo Tirso Digital. Na Hyundai Liga Pro jogou-se a jornada 4, a jornada que está bem atraso em virtude dos incêndios do passado mês de setembro, e no Derby Concelhio empate a 3 entre Vilarinho e a Associação Recreativa de São Martinho.
temos declarações para ouvir dos dois treinadores, dizer-lhe que ao intervalo o Vilarinho vencia por 2-0, na segunda parte o São Martinho inverteu o resultado, mas a poucos minutos do fim o Vilarinho conseguiu a igualdade, resultado com que se atingiu os 90 minutos. Temos connosco o Mr. Nelson Costa. Mister, a vencer por 2-0 ao intervalo, se calhar não esperava uma reviravolta na segunda parte, mas o ponto acaba por ser justo. Sim, acaba, pronto, aquilo que nós fizemos na primeira parte principalmente, e depois a nossa reação ao seguir principalmente ao terceiro golo do São Martinho, foi uma boa reação, sempre a tentar a procura do empate e claro, tivemos o prémio merecido dessa nossa vontade e nossa força de querer arrancar pontos. Claro que tivemos uma vantagem de dois golos ao intervalo, podíamos ter conseguido mais, mas não foi possível, o adversário também joga. Mas era isso que queria perguntar a seguir. No início da segunda parte, há mais mérito do São Martinho ou um bocadinho a equipa desligada? Eu, como treinador do Vilarinho, digo que é mais culpa um bocadinho nossa, porque não entramos da forma como sabíamos que o São Martinho ia entrar e podíamos ter feito melhor em algumas situações. São duas percas de bola que em zonas um bocado complicadas para nós, que apanhamos um bocadinho desposicionados e aproveitaram bem. Um derby, 3-3, como se costuma dizer, um jogo rasgadinho, muita gente a assistir, quem ficou a ganhar foi o futebol. Sim, e esta divisão também, esta divisão foi criada exatamente para ver isto e acrescentando também a questão do derby, ainda melhor, e foi um bom jogo, para quem esteve, eu penso que gostou do jogo, a intensidade de um lado e do outro, nós partimos na frente, depois tivemos em desvantagem e voltámos a conseguir o empate, é sempre um ponto, mas claro, ficámos um bocado tristes porque estivemos se calhar com o pássaro na mão. Mister, obrigado e bom campeonato. Obrigado. Temos connosco o Mr. Nelson Silva, o treinador do São Martinho. Mister, uma primeira parte em que sai a perder por 2-0, a equipa consegue dar a volta ao marcador, fica um sabor amargo, sofreu o gol tão perto do fim. Sim, demos 45 minutos de avanço, embora tivéssemos algumas oportunidades, sabíamos como o Vilarinho jogava, uma equipa muito agressiva, muito aguerrida, corre muito, e nós quando jogamos de pezinhos lá e jogamos benzinho, como eu costumo dizer aos meus jogadores, as coisas não acontecem e deixámos que as coisas que o Vilarinho se ganhasse no jogo, ganhar os duelos todos e ficámos a perder 2-0 ao intervalo, uma vitória justa do Vilarinho, se calhar com números se calhar mais dilatados, mas 2-0, difícil, entramos, fizemos uma alteração, o sistema alargámos um bocadinho a frente de ataque, em jogar em quase 4-2-4, em 3 minutos empatamos, fizemos 2 golos seguidos, depois o Vilarinho também teve uma outra oportunidade, nós depois fazemos 3-2 e podíamos ter matado. Quem não mata morre, nós não morremos, mas ficámos ali perto e já quando tudo nada fazia para ver, já não pensávamos nisso, queríamos fazer uma alteração, tínhamos jogadores desgastados, mas também por causa da bola parada não queríamos mexer muito, mas infelizmente acontece mais um golo assim meio esquisito, um golo meio esquisito, um empate que se calhar não deveria ter acontecido, no cômputo geral acho que fomos melhores, mas o Vilarinho também trabalhou muito e mereceu também o empate. Mister, por vezes os treinadores são reis e são réus por causa das substituições. O Mister hoje tem a felicidade, quer o Parene, quer o Rui Jorge, são homens que entram e que dão outra vida à equipa. Sim, eu antes do jogo tenho-lhes dito a ele que ia precisar deles. Eles trabalham bem, têm qualidade. Infelizmente o Parene teve longe dos relevados bastante tempo por causa de lesão. O Rui Jorge tem jogado e não jogado, tem alternado também, se calhar devido à irregularidade exibicional também que ele tem tido. Nós temos bons médios também, mas ia precisar deles antes do jogo. Falei nisso com os jogadores e felizmente para eles e para mim também mexemos e aconteceu. Pena o empate no fim. Mister, para terminar, um jogo emotivo, um derby concelhio, uma boa moldura humana, quem ficou a ganhar foi o futebol. Sim. No fim ninguém se magoou, houve a divisão de pontos, coisa que não queria, mas aconteceu, boa moldura humana, acho que o futebol ficou a ganhar e acho que o Conselho também. Mister, parabéns, boa época, obrigado. Nas outras partidas, destaque para mais uma vitória do líder Aparecida, 3-0 em casa, frente à formação do Maia Lidador, enquanto Vila Miá, segundo classificado, foi o Oliveira do Douro, que é o Lanterna Vermelha, vencer por 2-1. Na classificação, Aparecida, 42 pontos, Vila Miá, segundo, 38, o Vilarinho é 10º, tem 23 pontos, o São Martinho é 5º classificado, soma 29. Na próxima jornada, a formação do Vilarinho joga em casa, no domingo, às 3h30 recebe a Aliança de Gandra. O São Martinho tem uma deslocação até ao terreno do Vila Caís. Na divisão de Elite também jogou-se a jornada em atraso, desta feita a jornada número 3, com a formação do Roriz a receber e a vencer
a equipa do Crestuma por 1-0. Com este resultado, o Roriz subiu ao 8º lugar da tabela classificativa. Na próxima jornada, o Roriz vai jogar a Sete, é a primeira jornada da segunda volta. Quanto à primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, resultados das equipas do Concelho de Santo Tirso: Monte Córdoba 2, Lagoas 1, Codessos 1, Sequeiró 3, Nevogilde 3, Refojos 0 e o Tirsense B recebeu e venceu o Sobreirense por 3-0. Na classificação, o Monte Córdoba é 4º classificado, tem 25 pontos, o Tirsense B é 7º com 22, o Refojos é 11º com 13, o Sequeiró é 12º, soma 11 pontos. Ainda no futebol, mas falando do Campeonato Concelhio da Associação de Futebol Amador de Santo Tirso, resultados da jornada 13, Tarrio 1, Água Longa 3, União Esportiva de Samamede 4, Rebordões 2, Sequeiró 0, Caldas 4, Areias 0, Rins 2, Burgães 1, AB 92 4, Mourinhense 2, Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa 1 e Reguenga 0, Guimarães 1. Na classificação lidera a formação da União Esportiva de Samamede, soma 28 pontos, segundo lugar para o Água Longa com 27, terceiro Rins e AB 92 e ainda o Caldas, todos com 23 pontos. A próxima jornada arranca já hoje, quando forem 21h30, jogam Guimarães e Mourinhense no Parque Desportivo de Refojos. Amanhã, às 3h30 da tarde, Reguenga Água Longa no campo da Mouteira, Rebordões Tarrio às 4 da tarde no campo de Rebordões e o Caldas ABCD às 6h30 da tarde no Complexo Desportivo de Areias. Para o dia 5 de fevereiro foi adiado o jogo entre o AB 92 e a Associação Recreativa e Cultural de Areias, quando forem 9h15. Ainda amanhã, às 3 da tarde, o Avidos de Lagoa recebe o Burgães no campo desportivo José da Costa, em Avidos. Mudando de tema, falamos de voleibol. Houve jornada dupla, que é como quem diz, no sábado jogou-se a Taça de Portugal, com a Associação Avença a receber e a bater o Leixões por 3-1. Foram os oitavos de final e a Associação Avença passou então aos quartos de final. 25-21, 26-24 e 19-25 e ainda 25-21 foram os parciais. No domingo jogou-se para o campeonato, foi a 9ª jornada com a Associação Avense, ou melhor, no próximo domingo, assim é que está correto, joga-se a 9ª jornada, com a Associação Avense a jogar em Alvalade, no pavilhão João Rocha, às 6 da tarde, frente ao Sporting. A Associação Avense 78 ocupa o 9º lugar da tabela classificativa com 15 pontos. Isto porque no domingo passado não foi além de uma derrota, 3-0 em casa, frente ao Colégio EFANOR. 21-25, 12-25 e 18-25 foram os parciais. Com este resultado, então, desceu ao 9º lugar do campeonato com 15 pontos conquistados. Quanto ao handball, estava previsto para passado sábado o jogo entre o São Bernardo e o Ginásio Santo Tirso, na divisão de honra de handball. O jogo foi adiado para a data a designar e a formação do Ginásio Santo Tirso joga amanhã às 9h15, frente ao Sporting no seu pavilhão. E é assim, o fecho da edição desta sexta-feira, uma edição especial dedicada ao Aves Chade, foi produzida e realizada no estádio do Clube Desportivo das Aves e teve como pano de fundo a entrevista com o treinador da equipa de futebol profissional, Daniel Ramos, que ocupou toda a primeira parte do nosso programa. Queremos agradecer toda a amabilidade com que fomos recebidos aqui nas instalações do Clube Desportivo das Aves, como sempre, pelo Departamento de Comunicação do Aves Chade, em nome do meu nome e do José Silva e do Joaquim Jorge e em nome da Administração do Santo Tirso Digital, o nosso muito obrigado. E eu despeço-me em meu nome, em nome do Ricardo Martins, do Walter Dias e do Daniel Ramos, foi o meu convidado, desejando-lhe uma ótima tarde, noite de sexta-feira, de um bom fim de semana, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.